Meus irmãos, graças a Deus por tudo que nós já ouvimos e nós vamos estar meditando na palavra de Deus nesse momento. É um motivo de um privilégio muito grande, é uma oportunidade que nos é dada, que a gente se sente bem pequeno e com um temor grande, porque nós vamos expor a palavra de Deus. Então, é aquela coisa do telefone sem fio, né? A pessoa fala uma coisa para você e o prejuízo que é chegar no final uma mensagem que vai dizer assim: não foi isso que eu falei, chegou errado esse negócio, né? É por isso que realmente é um temor, e por que não dizer tremor, estamos diante da palavra de Deus. Mas seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Lucas 17. Nós vamos ler alguns versículos. Lucas capítulo 17, versículo do 20 ao 37. Todo mundo achou? Vamos ler. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, e nem dirão ei-lo aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos e disse: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui ou lá está ele. Não vades, e nem os sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado, no telhado, e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a vida, perdê-la-á, e quem a perder de fato a salvará. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Senhor nosso Deus, a tua palavra foi lida, e agora nós queremos, Senhor, uma única coisa. Fala, Senhor, conosco. Nós viemos aqui para ouvir tua voz, e é isso que nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Tem um texto bem interessante, na verdade é uma frase de uma escritora e poetisa, vocês devem conhecer, Clarice Lispector, que ela fala uma coisa interessante. Ela diz o seguinte: o tempo passa tão depressa e a vida é tão curta. Então, para que eu não seja engolida pela voracidade das horas, eu quero viver muitos minutos num só minuto.
Coisa de poeta, né? Fala essas coisas assim. Mas o que ela quer dizer aqui, trocando em miúdos, é que a gente está vivendo um dia assim, muito corrido, né? Eu estava conversando com alguns amigos nossos na quarta-feira à noite, e a gente tentando entender como é que a gente encaixa a agenda para fazer tudo o que a gente quer. Ou será que você nunca escutou ou até falou: hoje eu queria que o meu dia tivesse 30 horas, que é muita coisa. Agenda totalmente lotada, e você olha assim, não dá conta, e parece que ela está dizendo: você está vivendo vários minutos num minuto só, e aquela, você sai ofegante, né? Já começa o dia, quando o despertador toca, você já está ofegante, porque os dias estão corridos realmente, e tem passado tão rápido. Eu concordo com a Clarice Lispector quando ela diz assim: realmente a vida tem passado muito rápido. Tem até um amigo meu que subiu no elevador com uma pessoa, como eles iam para um andar muito alto, e ele querendo puxar conversa, e falou assim: poxa, aí tem aqueles assuntos, né, bem inteligentes, calor, né? O cara olhou para ele e ele falou assim: a semana passou rápido? E o rapaz respondeu: nada passou rápido, o dia continua tendo 24 horas, a semana 7 dias. Aí ele apertou o terceiro andar, já desceu. Cara chato, eu queria só apenas puxar um papo, mas é isso. Os dias são os mesmos, 24 horas, mesmo que você queira que tenha 30 horas. Mas parece que a gente não dá conta, né? Essa sofreguidão, essa relação desequilibrada com o tempo. Esse é o termo. Uma relação desequilibrada com o tempo. E por mais que a gente veja assim que o tempo passou muito rápido, nós já estamos a só 75 dias do ano, né? Um dia desse a gente estava aqui no culto de final de ano, se abraçando, e passou muito rápido. Mas duas coisas são absolutamente verdadeiras. Presta atenção aqui para mim. Nesse negócio de corre-corre do tempo, agenda lotada, a gente não consegue cumprir todas as coisas, as metas que a gente estipula e aquela coisa toda. Duas coisas são absolutamente verdadeiras. Primeiro, a vinda do Senhor, o dia da glória do Senhor aparecer aqui na terra, está mais perto hoje do que ontem. Amém? Nós lemos o texto que foi lido aqui pelo Robinho, e é uma verdade. Gloriosa expectativa. Hoje o Senhor está mais próximo de se manifestar para a sua igreja, e isso é uma coisa assim que nos enche o coração. A vida do crente é olhar para frente. Hoje pela manhã, Roberto estava falando que lá em Hebreus, eles não conseguiram alcançar todas as coisas, talvez não tivessem cumprido todas as suas agendas, não tivesse dado pronto em todas as coisas e objetivos que eles se propuseram a realizar, mas olhando de longe, acenaram e se declararam peregrinos e forasteiros aqui na terra. E isso faz toda a diferença. Jürgen Moltmann, que é um teólogo alemão, que foi o criador da teologia da esperança, veja, até criaram uma teologia para isso, para esperança nesse mundo de correria. E ele diz assim: olha, nós sabemos que Deus nos espera no futuro, e que em Deus nós temos um convite mais espetacular da nossa vida. Ele está nos esperando de braços abertos. Entretanto, meus irmãos, em que pese nós sabermos dessa gloriosa expectativa, também tem outra coisa que parece que é muito verdade também, embora seja muito triste. Mas pode ser que nós estejamos mais frios hoje do que estávamos anteriormente. Apocalipse capítulo 2, nós vemos o Senhor falando ao anjo da igreja, a igreja de Éfeso, e ele diz: eu tenho porém contra você, que abandonou o primeiro amor. Então pode ser que aqui hoje
você sabendo dessa gloriosa expectativa de que a vinda do Senhor está mais próxima do que ontem, cai a ficha, né? Se é que se pode falar esse termo agora, existe ficha, de que você está mais frio do que quando começou. E meus irmãos, todas as vezes que você abre a sua Bíblia e que você vê o próprio Senhor Jesus falando sobre os acontecimentos futuros, como agora ele está falando sobre a sua segunda vinda, é interessante que ele não dá um mapa, ele não dá alguma definição do que é que vai acontecer, mas ele dá advertências para que a gente não arrefeça o coração, não se desestimulem, não percam a pegada, não aliviem, não baixem a guarda. É mais ou menos isso, porque a gente sabe que a vida vai passando, mesmo sabendo de todas essas verdades maravilhosas na nossa vida, mas a gente começa a arrefecer, a cansar, e o Senhor Jesus Cristo, ele nos adverte para que isso não aconteça. Observe quando ele começa a comentar sobre duas parábolas, bem interessantes, que vocês conhecem. A primeira, a das 10 virgens. As 10 virgens, 5 prudentes, 5 eram nécias, loucas. O noivo demorou a chegar, o que é que aconteceu? Dormiram. Eis o noivo. O pessoal teve ainda que pegar outro azeite, chegou, a porta estava fechada. A outra parábola dos trabalhadores, que ele conta imediatamente após essa, que são dos trabalhadores que o seu senhor faz uma viagem, demorando o senhor, o pessoal relaxou. Então, a advertência que o Senhor Jesus Cristo nos dá nessa tarde e noite, cuidado, cuidado, não arrefeçam, não baixem a guarda, o dia do Senhor se aproxima. E o texto que nós lemos, meus irmãos, ele é interessante, ele nos dá algumas lições que eu gostaria de estar tirando alguns pontos como cuidados. Cuidado para a minha vida e cuidado para a sua vida. O primeiro ponto, a gente olhando o texto aqui, o texto começa com uma pergunta que os fariseus fazem a Jesus. E por isso o primeiro cuidado que eu quero falar para os irmãos, compartilhar aqui, cuidado para que você não subestime as suas desatenções. Cuidado para você não subestimar as suas desatenções. E olha só o que é que o texto está falando. Eles estão perguntando assim: quando é que virá o reino de Deus? Eles fizeram essa pergunta para o Senhor. A gente sabe que quando os fariseus estão questionando o Senhor Jesus Cristo, eles estão não querendo uma resposta plausível e que realmente acalente o coração, aqueça o coração, como hoje nós recebemos através da palavra de Deus. Eles querem colocar o Senhor à prova, procurar alguma falha, mas o Senhor mesmo assim os responde. O que eles estão querendo é saber mais ou menos o seguinte: quando é que esse negócio vai começar a funcionar? Quando é que o reino de Israel vai ter uma proeminência nesse contexto mundial? Quando é que nós vamos fazer a diferença aqui no pedaço, vamos dizer assim? E não é exatamente isso que a gente pensa? Quando a gente fala em reino de Deus, a gente quer saber quando é que vai dar certo aquilo que eu estou batalhando há tanto tempo. Quando é que esse problema que eu tenho no meu casamento vai acontecer? Quando é que vai ser restaurado? Quando é que aquela pessoa que eu tanto espero vai aparecer? E Jesus dá a resposta nos versículos 20 e 21. Ele diz assim: o reino não vem de forma visível, e nem acredite quando disserem ele está ali ou está lá, o reino está dentro de vós. Eles perguntam para o Senhor Jesus Cristo: quando é que o teu reino virá? E a resposta de Jesus é dizer: rapaz, ele já veio e vocês não perceberam. O cumprimento da promessa de tantos e tantos profetas que ribombaram aquela terra falando, prenunciando a vinda do Messias, e aqui estava o cumprimento, e eles estavam perguntando: quando é que vem o reino? E o Senhor Jesus Cristo diz: rapaz, já veio e vocês não perceberam. Lembram lá de João capítulo 4, a mulher samaritana?
Aquela mulher se encheu de teologia e disse assim: eu sei que quando o Messias vier, ele vai nos esclarecer todas essas coisas. Prazer, sou eu que falo com você. Já veio. Quando é que veio o reino? Pergunta errada, ele já veio. Está diante de você. Por isso que eu comecei falando sobre cuidado para você não subestimar essas desatenções que muitas vezes nos envolvem. Porque muitas vezes quando você não percebe o que o Senhor tem feito na sua vida, e você está esperando, quando é que o Senhor vai fazer isso? Quando é que o Senhor vai realizar esse sonho? Quando é que o Senhor vai me dar aquilo que eu almejo? E Ele está dizendo: filho, abre o seu olho e veja tudo o que está acontecendo ao seu redor. Eu reino na sua vida, na sua casa, nos seus negócios. É como diz um amigo meu, é uma mão invisível que está agindo e fazendo, e você está desatento e não está percebendo, está perguntando quando virá, quando será, e Ele está ali perto, falando: já veio, e você não está percebendo. E isso gera, quando você não percebe, essa desatenção com o que o Senhor tem feito na minha e na sua vida, isso gera uma ingratidão. Pessoas que não estão atentos ao que está acontecendo, é o marido que não está atento ao que está acontecendo com a esposa, o que é que ela tem feito, não agradece a Deus pela esposa que tem, não é? E o contrário é verdadeiro, né? A esposa que não está atento, aquele maridão que sai, trabalha e faz tudo para agradar, não agradece o esposo que tem, porque está desatento, e o Senhor tem feito maravilhas e a gente não tem percebido, está esperando não sei o que. Eu não sei o que é que vai me acontecer daqui para frente em 2019, mas uma coisa eu tenho certeza, que em 2018 foi palco da fidelidade e da bondade de Deus, que não desistiu de mim, e que 2019 vai continuar sendo assim em nome de Jesus. Embora não tenha visto, embora não tenha alcançado, embora não tenha recebido, mas o Senhor é fiel, e eu quero ter os olhos abertos para ver o que é que o Senhor está fazendo ao meu redor. Jeremias capítulo 1, versículo 11, tem um texto interessante, você conhece. Quando o Senhor Jesus, a palavra vem para Jeremias, diz: o que é que você vê, Jeremias? Ele diz: eu estou vendo uma vara de amendoeira. Ele disse: viste bem, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. O que é que você tem visto, meu irmão? Você está esperando, você está perguntando a Deus: quando é? Quando é? Já veio. É como aqueles discípulos, né? No caminho de Emaús, que a Bíblia faz questão de dizer que eles estavam com os olhos sem conseguir enxergar. Não subestime o poder das suas desatenções. E nesse mundo de correria, de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, aquela coisa toda, e tome, e pega a menina na escola, e vai e volta, e trânsito, você corre um risco tremendo, eu corro um risco tremendo de ficar desatento ao que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Amém, irmãos? Segundo ponto, não subestime o poder das suas e das minhas carências. Olha o texto aqui, o modo como Jesus continua as suas palavras, ela é muito interessante. Ele olha para os discípulos, agora ele não já está mais dialogando com os fariseus, presta atenção. Ele olha para os discípulos e diz: virá o tempo em que vocês desejarão me ver e não vereis. Presença física. Está vendo esse aconchego aqui? Que João chegava, se aconchegava no peito do Senhor. Sabe, quando eles ficavam comendo um peixe, aquela coisa toda, aquela comunhão gostosa, ele diz: vai chegar um tempo que vocês não vão ter isso. Vocês vão ficar sem essa presença física minha aqui. Ele falou isso também quando os escribas e fariseus foram questionar por que os discípulos de Jesus não jejuavam e os discípulos de João jejuavam. Ele falou: eles não podem jejuar enquanto o noivo está presente. Haverá um momento em que o noivo vai ser tirado, e aí eles vão jejuar, ou seja, não vão ter mais a presença física. E quando não se tem a presença, tem uma ausência. Se você sente falta, a possibilidade de você ter uma carência é muito grande. Cuidado.
Porque é isso que o texto está falando, porque imediatamente ele diz, vocês não vão me ter mais, e vão chegar outras pessoas dizendo, ele está ali, ele está aqui, não sigais. Presta atenção, meu irmão, não acreditem. Sabe o que ele quer dizer aqui para a minha vida? É que nas minhas carências, eu sou propenso a abraçar o errado. É o que o Senhor Jesus está dizendo para os seus discípulos. Vocês não vão me ter mais. Vou morrer, ressuscitar, vou ser assunto aos céus, e vocês vão estar sozinhos. Cuidado, cuidado nas suas carências. As nossas carências, a possibilidade de abraçarmos o falso é muito grande. É aquela jovem que cansou de esperar que o Senhor providencie um homem de Deus para a sua vida e, na sua carência, pega o primeiro que aparece, que joga as asas para cima dela, mesmo que sejam a asa de abutre. É aquele homem que está esperando por uma porta de trabalho, por alguma coisa financeira, e não aparece, e faz sociedade com o primeiro cabra sem vergonha que aparece, né? As nossas carências, aquelas oportunidades, na vida de fé a mesma coisa. Observe quando você está na sua casa e está preparando o almoço começa a atrasar, o que é que seu filho faz? Abre um biscoito recheado e come, mas o almoço está saindo, não, eu estou com fome, eu estou com necessidade, eu quero, e aí com essa falta dessa presença, essa carência que nós temos, aí você vai atrás de uma pessoa que diz assim, eu tenho como resolver seu problema, eu tenho como quebrar essa maldição aí, e aí vai muita gente atrás. Erasmo de Roterdã, no seu livro Elogio à Loucura, ele disse assim, os homens, como rapidamente esquecem da verdade para correr atrás do errado. Vocês devem ter exemplos que corroboram o que ele está falando sobre isso. E o Senhor Jesus Cristo, ele está dando esse alerta, cuidado, você que está aqui hoje, cansou de esperar, sente que o coração está vazio, eu preciso de alguma coisa, e normalmente a gente escuta aquele tipo de, eu mereço ser feliz, e o Senhor Jesus Cristo diz assim, espere, cuidado, nem está ali, nem corra para ali, não é. O Salmo 40 nos diz, esperei com paciência no Senhor. O Senhor vai se inclinar para você, porque Ele está com os ouvidos atentos aos seus gritos e clamor de socorro. Ele vai tirar você de um tremedal de lama, vai colocar os seus pés sobre a rocha, vai pôr nos seus lábios um novo canto, um hino de louvor ao Deus, e todos verão e temerão ao Senhor, porque verá essa coisa. Esperar no Senhor, meu amado, vale a pena esperar no Senhor, amém? Vale a pena esperar no Senhor. Terceiro cuidado que nós devemos ter, nós estamos acabando já, não perde o fio da meada não, presta atenção aqui para mim. Não subestime o poder das suas rotinas, suas desatenções, carências e suas rotinas. É isso realmente o que é que está dizendo aqui no versículo 26, versículo 29. Olha só, no tempo de Noé, as pessoas estavam vivendo as suas vidas, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló, as pessoas comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, até que Ló saiu de Sodoma e choveu fogo e enxofre e destruiu a todos. Olha só, o texto chama atenção porque Jesus não está falando que essas pessoas estavam roubando, se prostituindo, mentindo. O Senhor Jesus não está falando que eles estavam matando, enganando. Ele está dizendo aqui, estavam comendo, estavam trabalhando, estavam plantando, estavam se casando, ou seja, estavam sendo engolfados pelas suas rotinas. E percebam
que desde o início aqui o alerta é cuidado, porque o dia da nossa redenção está mais próximo hoje do que ontem. Então você que está desatento, fique atento. Carente, espere pacientemente no Senhor. Rotina, agenda amontoada, como a rotina e a agenda têm um poder tremendo de fazer com que nós esqueçamos do Senhor. A rotina cria uma coisa assim avassaladora que não sobra tempo mais para nada. Eu preciso dar conta desse negócio. Presta atenção aqui para mim, meu irmão, minha irmã. Você que está imaginando fazer tantas coisas na sua agenda de 2019, tem que ser realizado tanta coisa. Quero dizer para você, que se você não colocou o Senhor Jesus Cristo nessa agenda, esse negócio não vai dar certo. Não vai dar certo. Olhe 2018 e veja o que foi que aconteceu. Se na sua agenda não estava incluído o Senhor Jesus Cristo nas suas rotinas, no seu dia a dia, não vai acontecer nada de novo. Porque novidade de vida só acontece na vida daqueles que são nascidos do Espírito, que têm a vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Mas aqui ele está falando, se sua agenda não for submissa a Deus, não se iluda, será um Ctrl+C, Ctrl+V. Chega lá em 2018, pegue sua agenda e comece a observar na sua agenda o tempo que você deu para Deus e que você deu para as coisas desse mundo aí. E perceba se Ele estava presente nesse negócio ou não. E o que é que você colheu de tudo isso? Eu quero que o Senhor faça a minha agenda para esse ano de 2019. Aí por isso você chega assim e diz assim: rapaz, eu não consigo ter espaço nesse negócio. Mas aí eu pergunto para você: quem foi que encheu essa agenda? Foi você, rapaz. Tem tempo mais para Deus. Cuidado com o poder das rotinas. Cuidado com o poder das rotinas. O Senhor Jesus está dizendo: filho, filha, você, nem a sua família precisa disso. Escute o que eu estou falando para você. Isaías capítulo 1, versículo 9, ele diz assim: se você quiser e me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Enquanto isso, você está comendo uma comida no final do dia, no final do mês, no final da semana, uma comida sem gosto, empurrando goela abaixo, porque simplesmente na sua agenda e na sua rotina o Senhor não está no meio desse negócio. E come, bebe, casa, e faz negócios, e planta, e colhe, mas está cansado. Eu quero dizer para você, no Salmo 127, vocês conhecem muito bem, ele diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, presta atenção aqui, olha aqui para mim, meu irmão, é palavra de Deus para a minha vida, para a sua vida, simples assim. Se Ele não edificar esse negócio, você está trabalhando em vão. E Ele diz mais: inútil será acordar cedo, dormir tarde, comer um pão penoso, enquanto aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Então, na agenda do mundo, na nossa agenda, eu tenho que trabalhar 20 horas por dia. Na agenda do Senhor, quando eu incluo o Senhor nessa minha rotina, nessa minha agenda, Ele diz assim: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Que tal, hein? Dormir melhor em 2019? Mas como é que está a sua rotina? Como é que está a sua agenda? É o Senhor Jesus que está nos alertando. E quarto e último cuidado que nós devemos ter, que a gente deixa bem claro aqui no texto que nós lemos: cuidado com o poder dos seus apegos. Falei em desatenções, carências, rotinas, e agora a gente vê aqui no versículo 30, o texto caminhando para o final e Jesus falando sobre o dia decisivo. O dia decisivo que a gente viu no início, ele está mais perto hoje do que estava ontem. Então por isso abra seus olhos, naquele dia
quem estiver no telhado, não desça para pegar seus bens. Quem estiver no campo, da mesma forma, não volte para pegar os seus bens na sua casa. É engraçado isso, versículo 30, né? O que é que as pessoas voltam para pegar? Fiquei analisando. É muito diferente quando o Senhor está falando da grande tribulação ali, e Ele está falando sobre aquilo que aconteceu no ano 70, né? Com o Tito Flávio invadindo Jerusalém, ai das grávidas, aquela coisa. Não, aqui Ele está falando é do dia final, né? Naquele dia decisivo, e Ele está falando que tem pessoas que estão voltando para casa para pregar alguma coisa. Aí eu fico perguntando, até agora eu fico perguntando, o que é que esse pessoal voltou para pegar? Ele está dizendo que o Filho do Homem está vindo, e tem pessoas, acompanha aqui comigo, que está indo numa direção oposta, como dizem, né, no contra-azimute, para buscar alguma coisa. Cuidado com os seus apegos. O que o Senhor Jesus Cristo está dizendo para mim, para você nessa noite, é que Ele está voltando, Ele quer ter uma comunhão com você, e você está voltando para pegar alguma coisa que para você é importantíssimo. Você não consegue viver sem isso. Só pode ser esse negócio. No dia decisivo, você vai continuar achando que não pode viver sem aquele negócio, e você vai voltar. E Ele dá o exemplo da mulher de... Interessante isso. Tem mais alguma coisa preciosa aí nesse negócio, mais precioso do que Deus, né? Eu sou capaz de ir na rota oposta para buscar alguma coisa, o Senhor ali, e eu digo, não, eu não posso viver sem isso aqui, eu vou voltar para pegar. É esse status, é filhos, o que é esse negócio que você não consegue ficar sem ele? O Senhor Jesus Cristo está dizendo, você vai ser pego de surpresa. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ele não está dizendo assim, cuidado com a... Não, está dizendo, lembrai-vos, ou seja, atenção, guarde no seu coração e na sua mente o que aconteceu com ela. Se você ler com cuidado como é que foi aquele negócio, está lá em Gênesis, a palavra de Deus diz alguma coisa que é intrigante nesse episódio. Ele diz que os anjos do Senhor tiveram que apressar o pessoal, e eles não conseguiam sair. Eu vou destruir esse negócio, saiam. E se você prestar atenção no texto, a Bíblia diz que os anjos tiveram que pegar eles na mão, puxando, não queriam sair do negócio, apego. E não olhe para trás. E talvez a mulher de Ló disse assim, nossa, ficou meu iPhone X10, sei lá. Meu jardim que eu fiz com tanto... Ficou, o que é que ficou? Parece que é engraçado, mas é palavra de Deus, e Ele está dizendo uma advertência. Poucos locais na palavra de Deus tem uma advertência tão séria como essa. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ele não falou assim, lembrai-vos de Abraão, de Ruth, de Ana, é da mulher de Ló. Eu não posso deixar esse negócio. É um apego, que eu não consigo deixar esse negócio. E todo mundo sabe como é que foi. Meus amados, ele vai continuando falando, e você vai percebendo que eles vão dizer assim, dois vão estar juntos, um vai ser tomado, outro vai ser tirado. Se você perceber em termos de salvação, não adianta você estar apegado a alguém, colado com alguém, dormindo com alguém, se você não estiver firmado nessa rocha que é Cristo, desapegado desse negócio. Lembra daquilo ali? A gente que está cercado de uma tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemos de todas as coisas que nos prendem, para andarmos, seguirmos na carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. São esses apegos, essas coisas que tenazmente nos prendem. E o Senhor está dizendo para a gente ter cuidado com esses apegos que nos afastam de Deus. Meus amados, o texto ele ficou bem claro. E se você perceber, depois ele começa, os discípulos mesmo, quando é que vai acontecer? A gente quer esse negócio de situar espaço-tempo, quando? Quando será? Como vai ser?
O Senhor Jesus Cristo está simplesmente nesse texto que a gente leu, tirando algumas coisas para a gente. Não esteja desatento. E tem exemplos aos milhões, né? Que aquele dia vai ser como um ladrão de noite. Não esteja desatento. Cuidado quando você não tem mais uma vida devocional, não tem mais aquele calor, e você começa a sentir certas carências, e o meu povo tem sido destruído porque lhe falta entendimento, e o meu povo tem me deixado a fonte da água da vida e tem colocado as suas confianças e buscado cisternas rotas que não conseguem reter águas. Cuidado com a sua rotina, que vai lhe engolfando, e a sua agenda vai começando a ficar tão cheia de coisa, e muitas vezes é ativismo até na casa do Senhor, e você vai perdendo aquilo que é tão precioso, que é a comunhão com Ele. E por último, cuidado com os seus apegos, aquilo que você diz assim: se eu perder esse negócio, eu perco meu chão, né? Eu perco tudo. Timothy Keller fala que isso é um ídolo, né? E o Senhor Jesus Cristo está nos advertindo. Amém, irmãos? Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe, e que a sua palavra, ela seja uma realidade na minha vida e na sua vida, que nós não sejamos apenas ouvintes. Ouviu e depois deu segunda-feira e já começa essa agenda, começando o negócio todo, vai pegar, vem da Rui Barbosa, trânsito para cima e para baixo, gente buzinando, e vai. Busque o Senhor, busque o Senhor. Feche seus olhos. Nós vamos estar orando agora, pedindo ao Senhor para reaquecer o coração daqueles que estão frios, mesmo sabendo que hoje Ele está mais próximo do que ontem. Eu quero orar com você sobre isso. Só se passaram 75 dias no ano 2019. Mas existem, eu posso arriscar que há pessoas aqui que estão cansadas, esgotadas, deprimidas talvez, medo do futuro, medo do amanhã, dos modelos econômicos, do mercado, violência. De repente esse é o seu caso, meu irmão, minha irmã. Mas hoje Deus quer reaquecer o seu coração em nome de Jesus. Você está mais perto do que ontem de ser restabelecido pelo Senhor. Não desanime agora. O Senhor Jesus pode nos ajudar nas nossas desatenções, e que a gente possa ter foco naquilo que realmente interessa, olhando para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor possa nos ajudar nas nossas carências, nos levando a esperar no Senhor, porque Ele é fiel, nos levando a crer na sua soberania e nas suas promessas, na sua providência, que nunca falham. Que o Senhor Jesus Cristo esteja nos ajudando a nos libertar dessa rotina tão avassaladora que nos consome tanto. E que o Senhor Jesus, o autor e consumador de nossa fé, possa nos livrar de todos os apegos de pessoas e coisas que não seja o Senhor, e que a gente possa dizer: a quem tenho eu no céu senão a Ti? Tu és o arrimo da minha vida. Ó Senhor, nos ajude, nos guarde, Senhor, porque sem Ti, ó Deus, nós seremos solapados pela rotina, pelo mundo, nós não iremos ver nada, nós estaremos com os nossos olhos fechados. Ó Deus, faz resplandecer a luz em nossos corações, Senhor, para que nos apercebamos de que Tu estás à porta e estamos sendo tão negligentes. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.